Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje a gente tem a grande alegria de receber o professor Daltro Monteiro, um gaúcho de Caxias do Sul, que há algum tempo a gente estava querendo trazê-lo para este encontro, e hoje, felizmente, a gente conseguiu viabilizar de que ele estivesse aqui para essa discussão, justamente esse diálogo, né, juntamente com a professora Regina Schudo e Jane Adaba. Gostaria muito de dar boas-vindas a todos os três, né, ao professor Daltro, a professora Jane, a professora Regina, e a todos que acompanham, né. Eu tenho visto aqui que hoje até parece que tem gente diferente aí acompanhando a gente. Eu nunca vi, até então tinha visto ninguém da Paraíba, e hoje estou vendo que tem gente até da Paraíba. Sejam muito bem-vindos, pode ser que tenha acompanhado em outros momentos, enfim, caso já tenha acompanhado, muito bom, se não, sejam bem-vindos aí a esse momento. E o tema de hoje vai ser o acolhimento emocional para professores e alunos em tempos de aula não presenciais e no retorno às aulas. Professora Regina, é com você a partir de agora, e tenham todos um excelente webinar. Obrigada, Paulo. Boa tarde, gente. Que coisa boa, mais uma segunda-feira. E hoje, uma segunda-feira especial. Especial não por causa só da Jane e do Daltro, que é meu amigo, e que bom que está aqui hoje. Especial pelo tema e também porque hoje todos nós, educadores brasileiros, em defesa da escola pública de qualidade, precisamos pensar nesse grande projeto de nação, que é a aprovação do novo Fundeb, de acordo com a PEC 15/15, que a deputada Dorinha encabeçou, do último relatório, e que ele seja votado a partir de amanhã, porque a votação seria hoje, mas será agora, diz que é amanhã, porque hoje terão de discutir o que veio, né, na calada da noite, vamos dizer assim, mas esse grande projeto de nação, que é a defesa da escola pública de qualidade, nós precisamos contar com todos os educadores e também com toda a comunidade. Afinal, a educação, nós já sabemos, né? Ela é prioridade. E aqui, gente, independe de partido político, independe de bandeira, independe dos nossos pensamentos em relação a um partido X ou Y. Hoje nós estamos falando de um projeto que tem que ser aprovado do jeito que está, na PEC 15, para que a gente tenha a continuidade da escola pública, que ao longo de 2 décadas vem melhorando tanto. Então, eu, Regina, Jane e meu amigo Daltro, Paulo, todo mundo junto, apoiando aí a defesa do secretário de Educação e que todos os deputados federais possam aprovar e que a gente tenha a manutenção do Fundeb. Se não tivermos, a educação pode colapsar. E se tivermos um colapso da educação, nada mais no Brasil prospera. Por isso, quero dizer para vocês que ninguém nega o valor da educação e o papel do professor para essa educação. Os professores, seja da escola pública ou privada, são imprescindíveis. Mas ainda que os professores sejam maravilhosos, o Brasil precisa continuar valorizando e reconhecendo os profissionais da educação. Todos os profissionais. Os que estão na gestão, os que no momento estão fora da sala de aula. Mas eu sou em defesa do professor, pois, como dizia Paulo Freire, né? Nós queremos que nossos educadores sejam como águias e não galinhas. Por isso, precisamos da aprovação do Fundeb.
pois a educação sozinha não transforma a sociedade, como dizia Paulo Freire, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, hoje, quero dizer que nós temos que sair em defesa da educação dos nossos alunos, dos 75% de alunos que estão na rede pública e também em defesa de todos os professores. Assim começamos a nossa live nesse dia histórico, memorável, em que a nação brasileira precisa estar atento para cada voto de cada deputado, como se tivesse, de fato, no último jogo da seleção brasileira, acompanhando cada gol. Vamos acompanhar cada voto de cada deputado. Bom, e hoje nós vamos falar sobre acolhimento emocional, previsto no parecer 11 do Conselho Nacional de Educação, publicado no dia 7 de julho, onde diz que é preciso que as instituições de ensino, ao organizarem agora as tarefas, as atividades não presenciais, não podemos descuidar do acolhimento emocional, tanto dos alunos quanto dos educadores. Também o parecer 11/2020 do Conselho Nacional de Educação diz ainda que é preciso investir na formação dos profissionais em relação às questões emocionais para quando tivermos o retorno. Pois eu e Jane falamos sobre a saúde emocional dos educadores, quanto é importante cuidarmos, né? Não só dos professores, como também dos alunos. E fico feliz que o parecer 11 tenha essa previsão. Então, dado meu boa tarde, quero cumprimentar todos os estados, Pará, Maranhão, Santa Catarina. Quero mandar um abraço especial para os meus amigos de Indaial, Santa Catarina, e para a professora Celine. Celine, estou aqui, hein? Mandando beijo. E aí, dizer para você, participe hoje colocando suas perguntas lá no chat, porque eu farei o papel de mediadora nesse debate, que vou passar a palavra agora para a Jane e para o Dalto. E cada um vai cumprimentar vocês e já falando um pouquinho sobre o que é acolhimento emocional. Chega para cá, Jane. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos na nossa segunda-feira, que nada mais é do que um momento de acolhimento, porque ainda continuamos, cada um de nós, nos nossos isolamentos, né? Porque ainda não podemos ir e vir de acordo com a nossa liberdade. Então, que a gente consiga hoje, mais uma segunda-feira, acolher a cada um que está aqui e num momento, como muito bem disse a Regina, num momento histórico, né? Um compromisso ético de todos nós envolvidos com a educação para que a gente avance, não no sentido quantitativo, mas qualitativo, que eu acredito que é o que a educação vem mostrando bem antes da pandemia e quem dirá na pandemia. Então, sejam todos muito bem acolhidos e que essa tarde de segunda-feira possa nos acalentar um pouco nesse momento histórico. Até já. Bom, Jane, que é minha companheira de todas as horas, de lives há 4 meses que estamos no ar, hoje temos um convidado especial, professor Dalto Monteiro. Olha, está terminando o mestrado em Educação na PUC do Rio Grande do Sul, com o tema Emoções, Afeto e Sentimentos do Professor. Ele também é especialista em biopsicologia. Daltro tem formação em Educação Física inicialmente. Daltro, chega aqui para dar o boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso encontro, no diálogo, para falar sobre acolhimento emocional. Hemorragias de prazer de estar com essas gurias que eu amo de paixão. Minhas referências também nos trabalhos, quantos trabalhos que a gente fez por esse Brasil afora.
Pessoas, meninas que eu me espelho muito, adoro estar numa coxia, de olho no que elas estão falando. Inclusive, eu sou muito do copiar e colar do que elas apresentam, com um detalhe interessante, a qual eu sei que elas me admiram por isso, que embaixo da minha lâmina eu sempre boto uma coisa eticamente tão clara para o meio acadêmico, que são as fontes, né? E eu cito sempre o nome dessas meninas nas minhas lâminas, porque trazem materiais e conteúdos que para mim são relevantes, levar para as minhas professoras também. E isso também não deixa de ser uma forma de acolhimento. Eu acolho o saber dessas gurias e transmito de uma forma ética dentro do que eu aprendo na academia. Eu estou aqui estendendo meu abraço para todo o Brasil que nos vê aqui e, essencialmente, quero reiterar o apelo no primeiro parágrafo que a Regina fala dessa importância do Fundeb, hoje tão importante. Então, eu quero só deixar mais forte o que a Regina trouxe. E se você conhece algum deputado, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem a rede social desse deputado, furunga lá esse cara a apertar o sim na aprovação do Fundeb, porque a ressonância é para todo mundo. E eu quero reiterar o que a Regina nos traz de uma forma muito lúcida, que eu acredito piamente, porque transito neste ambiente da educação pública, o Fundeb só tem uma ressonância para esse sistema que cada vez melhora mais. E a gente não pode deixar o coronavírus da ignorância financeira, da ignorância de não olhar esta importância nessa aprovação da PEC 1515, da PEC 15, de a gente pressionar, sim. Então, se todos vocês que estão nos ouvindo conhecer um deputado, manda lá e dá uma pressão no cara, porque eles não precisam de acolhimento, eles precisam de pressão emocional da gente, de mostrar o quanto nós somos sensíveis a isso, né? E no tema de hoje, de acolhimento, o meu olhar, a minha pesquisa, aquilo que eu me dedico é a você, Maria, Joana, Regina, Jeane, você como mulher, como educadora, né? Como gestora do lar, como esposa, como feminino, e me peço licença aos homens que me assistem, mas com vivências na Europa e na África do Sul, que eu já tive palestrando lá, nesses saberes a gente percebe que o feminino só peça um pouco de licença para o masculino, só isso. Mas a gente nota que mesmo na África, mesmo na Aliança Europeia, seja lá onde que for, o feminino ele é percentualmente em número acima do masculino. Por isso que eu sempre, nos meus discursos, boto muito a mulher. Por quê? Porque a educação é feita, sim, por mulher. Né? Então, e eu gosto de honrar esta mulher, e não é à toa, porque vocês, mulheres, têm uma força descomunal, fora do eixo. Já começando que vocês conseguem fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e nós, homens, não temos esse tempo. Então, vocês já estão dominando a hora. Tá? E o acolhimento é muito para o feminino, sim, não esquecendo o masculino, respeitando todos os homens que me assistem, mas se eu usar muito o feminino, é porque eu gosto de vocês. Muito bem. Bom, então, gente, para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para o Paulo colocar nós três na tela. Ótimo. Obrigada, Paulo. E olha, Daltro, eu e Jane temos trabalhado, inclusive, com um programa emocional para a vida já há algum tempo. E a gente tem dito nos nossos encontros o quanto é precioso que os educadores, nesse momento, possam também olhar para o seu emocional
para então cuidar do emocional dos seus alunos. Afinal, nós estamos enfrentando situações excepcionais na nossa vida. Olha, mais de 4 meses aqui em casa começa a ficar difícil. Vai gerando ansiedade, vai gerando depressão, vai gerando angústia, tristeza, né? E a gente fica quase a ponto de enlouquecer. Trabalhando home office, cuidando da família, dos filhos, cozinhando, limpando, enfim. E ainda o professor trabalhando remotamente. Então, Jane e Daltro, enquanto as perguntas não chegam, eu só quero fazer a seguinte questão para vocês. Nesse acolhimento, como é que nossos educadores, Daltro, e depois Jane, podem cuidar da sua saúde emocional quando a gente sabe que a capacidade nossa emocional é trabalhar o autoconhecimento, né? Mas será que nós fomos educados a olhar para dentro de nós, aprender a dialogar sobre isso? A base já falava das competências socioemocionais. E por que o parecer 11 agora trouxe isso em evidência? É porque está todo mundo num período de segurança e instabilidade. Daltro, dos seus estudos, né, sobre as questões afetivas, emocionais do professor, que ponto você poderia destacar, né, com apoio do aporte teórico, enfim, ou das suas pesquisas até então, de como que a gente pode apoiar o professor nesse momento? Eu acho muito pertinente a tua pergunta e também muita lucidez, né, do que está previsto na BNCC também, no que fala no socioemocional do um todo. É importante as educadoras, os educadores, terem clareza que você precisa fazer a sua autogestão. É importante também entender um mecanismo muito simples, que eu não quero entrar aqui num diálogo acadêmico, que talvez envolva uma complexidade que não se faz necessária agora. Tentarei ser pedagógico na seguinte viés. Essa partezinha aqui, o pré-frontal, quando a emoção vai ali na frente e se codifica, nós temos sentimentos. A ressonância desse processo se reflete em alguns comportamentos. Então, a primeira grande dica para responder à pertinente questão da Regina é você ficar um pouco mais atento aos seus comportamentos. Obviamente que a pressão, o cansaço, a exaustão emocional está batendo na porta, porque agora, muitos, a exemplo que eu estou vendo aqui no Rio Grande do Sul, um parêntese, eu me lembro como se fosse hoje, no feriado da quinta-feira de Corpus Christi, foi numa quinta-feira, a minha esposa estava do meu lado, ela ficou impressionada que das 8 da manhã até as 10 da noite, eu fiquei falando com algumas professoras. E eu fiquei full time, assim, no celular, falando em vídeo, né? Tanto no WhatsApp como no Instagram, porque as pessoas também têm necessidade da fala. Se a gente olhar com uma perspectiva freudiana, né, Freud sempre fala que não existe cura sem a fala. Então, as pessoas estão necessitando ter um espaço para a fala. Agora, também é interessante prestar atenção numa escuta qualificada. Então, eu quero responder a pergunta da Regina, que é a primeira situação, a primeira termômetro que eu acho que as professoras devem estar, os professores, os profissionais da educação devem estar atentos os seus comportamentos. Agora, é muito natural que eu esteja cansado mentalmente, que eu esteja saturado, impaciente, intolerante, né? Ansiedade de 10, eu posso fazer essa afirmação com muita clareza, tanto aqui no sofazinho do professor Daltro, que eu tenho aqui na minha região, como online. Se eu falar com 10 professoras, com 10 educadores, eu percebo que, sem exagero, de 10, 9, 8, 9 me dizem assim, professor, eu me sinto ansioso, eu me sinto ansiosa. Claro,
é um sentimento tão natural, porque a ansiedade, basicamente, ela se dá porque eu não sei o futuro. Eu não tenho nenhum governante, eu não tenho nenhum conselho de educação, eu não tenho nenhuma secretária de educação, eu não tenho nenhuma coordenadora pedagógica que me faça a seguinte afirmação: as aulas vão começar presenciais tal dia. Isso eu não tenho. Então, como eu não tenho isso, eu não deslumbro uma perspectiva do futuro. Sensação, sentimento de ansiedade. Sentimento de ansiedade, tensão. Basicamente por 2 hormônios, cortisol e adrenalina. Não vem ao caso agora, mas eu preciso ter essa lucidez. Então, eu gero tensão. Então, é muito natural esta educadora, mamãe, com o filho na quarentena, o filho pergunta: mãe, quê? Né? De comportamento natural da intolerância, da impaciência, oriundo dessa ansiedade. Então, para ter uma clareza e ser sucinto, para eu dar a palavra para a Jane, a primeira grande dica é assim, ó, dá uma olhada no teu comportamento. O que está acontecendo com ele? Né? Rotinas são estratégias inteligentíssimas de a gente manter um padrão. Eu, por exemplo, logo levanto, boto a roupa e venho para o meu coworking. Mesmo se eu não tivesse nada. Para quê? Para manter a rotina do meu cérebro. O meu cérebro precisa entender que eu não estou de férias. Parece tão batido isso, mas a gente nota que as pessoas vão fazer suas lives. Eu tenho um grupo escolar que eu atendo aqui, e eu peguei um flagrante de uma professora de pijama. Para o cérebro dela, isso não é bom, porque ela dá informação para o cérebro dizendo que ela está mentindo para o cérebro, dizendo que ela está de folga. E não, ela está numa rotina que tem uma nova rotina do online, disso aqui, ó. Ok, mas eu preciso gerar comportamentos para não eu gerar outros tipos de ansiedade, estresse, esgotamentos que naturalmente a quarentena, a situação coronavírus, a falta do presencial nos trazem. Então eu preciso amenizar isso, mas a atenção ao comportamento é importante. Muito bem, Jane. E a Jane sempre fala sobre a escuta que o Daltro utilizou, a escuta qualificada. Observar o comportamento e ter uma escuta qualificada. Como é que nós podemos fazer nesse momento para dialogar e termos um pouco mais de responsividade sobre o que estamos sentindo e não termos reações impulsivas, né, Jane? Como ele falou, não ter uma reação impulsiva. Vai lá, Jane. Eu acho muito interessante, né, o que o Daltro falou e a Regina, porque, olha, pensa assim, acolhimento, né? A gente sempre fala assim, nossa, fulano acolhe com o olhar. Aquela escola, só de entrar, ela nos acolhe, ela nos abraça. Acolhimento é a primeira imagem, né? A primeira percepção que todos nós recebemos. Às vezes, uma voz acolhe mais do que um lugar bonito. A escuta do acolhimento, eu falo assim, eu tenho gostado muito de pensar, eu vou acolher o outro como eu fui acolhido e, principalmente, como eu desenvolvo meu autoacolhimento. Né? Nós estamos num momento que eu falo muito assim, professores, nós estamos invadindo o ambiente das pessoas e elas o nosso. Eu percebo muito isso quando eu atendo online. Eu tomo sempre o cuidado de deixar a câmera virada, porque tem pessoas que têm falado, eu prefiro não olhar, eu me sinto mais acolhido. E nós estamos muito nesse momento, né, gente? O que eu posso pensar como acolhimento hoje, né, nesse momento? Estar à disposição de alguém, de alguma... Não é, a gente acha que é falar, dar lindas aulas, expressar.
as pessoas estão precisando ser escutadas. E eu gosto de brincar muito o que a gente faz com a angústia, né? A gente hospeda ela provisoriamente nas nossas casas, dá um cafezinho e já manda ela para fora. O acolhimento é diferente, a gente acolhe e faz dele um hóspede, onde nós estivermos. Então, nesse momento, lembrar que como nós estamos acolhendo primeiro a nós mesmos, é como nós vamos acolher os outros. Isso que o Daltro falou foi uma coisa muito interessante, porque no início, sabe, Daltro, eu vivia de pijama da cintura para baixo. E aí eu comecei, inclusive, várias lives, né, assim, um flash. E aí eu comecei a entender isso. Mas espera aí eu tenho que levantar, pegar um livro. Eu comecei a entender, e isso eu acho que é aprendizagem, que é como se eu estivesse saindo de casa, sabe? Então, eu acho que acolher é a gente acolher, inclusive, as nossas limitações, conversar com elas, dar risada delas e dar um passo à frente. E eu sempre gosto de jogar essa questão. Quem é a pessoa que te acolhe só de você pensar nela? Sempre vem alguém na nossa mente, né? A gente que viaja muito nas escolas, tem escolas, prefeituras que a gente entra, que a gente é acolhida de tal forma, e geralmente, assim, não é efeitos, né? Não, é assim, é um cafezinho, um bilhetinho, não é uma coisa que te acolhe. Eu acho que é isso, acolher é a gente abraçar, independente do momento que a gente está. Por exemplo, a Regina abriu hoje esse encontro falando, né, do Fundeb e tudo. Como que nós vamos acolher essa proposta? É fato, além de qualquer partido político, além do interesse próprio. Por quê? Porque nós queremos acolher a todos e não fazer de conta que estamos acolhendo. Então, sejam todos muito bem acolhidos, lembrando como vocês se acolhem no dia a dia, que é muito o que a Regina tem colocado, né? Como que a gente visita as nossas emoções? Depende de como estamos sendo acolhidos, mais do que nunca. Acho que... Muito... vocês dois são maravilhosos. Gente, primeiro, eu amo os dois. Agora, quando a gente fala de acolhimento das emoções, dos nossos sentimentos, o Daltro nos convida a olhar para o nosso comportamento. Não esqueçam, professor, quando você for trabalhar qualquer atividade não presencial, remotamente, online, ou no rádio, ou no WhatsApp com o seu aluno, não deixe de perguntar para ele como é que ele está se sentindo. Oi, tudo bem? Como você está? Porque automaticamente, às vezes, a gente olha e diz assim, oi, tudo bem? Mas não quer nem ouvir. Não, gente. Agora está no momento de que todo mundo está precisando falar sobre isso, porque a gente está ansioso. A Jane disse, quando pensa em alguém, por exemplo, eu penso na Jane, né? Eu falo para a Jane, ligo para ela, amiga, hoje eu estou péssima, acordei péssima, não estou legal. Então, a Jane vai me ajudando. Obviamente, professores, para que a gente desenvolva essas habilidades emocionais, além do acolhimento, do diálogo, da escuta do outro, de observar nosso comportamento, a gente tem que começar a observar as nossas reações impulsivas e não transformar tudo isso em momentos desagradáveis. Então, talvez a gente tenha que aprender um pouco a arrefecer a nossa raiva. Raiva é uma emoção que o corpo sente, ok? Biologicamente. Eu transpiro, fico irritada, nervosa, mas eu não posso sair descontando em todo mundo. Não posso falar o que eu quiser, porque eu sei
que vai magoar o outro. E nós queremos é o bem-estar. Então, agora eu queria que os dois falassem um pouquinho sobre essa ansiedade que me gera, às vezes, uma raiva, sem perceber, eu estou tendo reações impulsivas. Vai lá, Daltro. Eu gostaria de só assinar embaixo, quando vocês falam de partido político, eu tenho uma frase de efeito que eu uso nos meus textos, nas palestras, que eu sempre digo assim, ó, criança não tem partido político. O Fundeb é para beneficiar professoras, as escolas, as crianças, a toda a educação brasileira, ponto. Então, se você me apresentar alguma criança que tenha a bandeira de algum partido político, aí você me faz mudar meu pensar. Fecho. Eu quero trazer Quando eu estava ouvindo a Regina, as gurias aqui, a Jane e a Regina, me lembrou um vídeo, vários vídeos depois viralizaram no Facebook, em várias redes sociais, de professoras fazendo filas com as suas crianças, e aí a criança toca numa imagem que é uma carinha rindo, uma carinha mais ou menos e uma carinha triste. Aí ela tinha determinados cumprimentos, mas aquilo, independente se a criança tocasse na carinha mais triste, a professora também tinha uma ressonância comportamental de acolhimento. Esses vídeos viralizaram bastante aí. Eu, pessoalmente, usei em alguns workshops que eu fiz. Justamente porque aquela professora tem um despertar que é importante acolher fisicamente, psicologicamente, socioemocionalmente, todo o complexo, né? A questão da raiva é importante, o que a Regina nos questiona, porque as pessoas têm que entender que a raiva ela é legítima, ela é uma emoção legítima. Então, por ser legítimo, na verdade, é uma emoção que, oriundo codificado, eu sinto raiva, tá? Mas essa legitimidade não me dá o direito de agredir o outro. Aí que vem a expressão de auto-se perceber-se, auto-controlar-se. Então, é muito fácil você achar... Eu gosto dos exemplos. As pesquisas americanas são as mais potencializadas porque eles têm a cultura da guerra. Então, quando eu fiz o meu primeiro Lato Senso, quando a gente lia sobre estresse, sempre caía em publicações americanas porque eles têm o pós-trauma das guerras. São estudos muito ricos, né? Quando se fala de estresse, cortisol, adrenalina, que são hormônios altamente estressores, com a diferença que a adrenalina é de curta duração e o cortisol de longa duração. Mas são hormônios que estão ali para eu lutar ou fugir de um determinado perigo. Esse perigo, hoje eu digo sempre que os perigos talvez sejam o contra-cheque, a desorganização financeira, né? um namoro mal resolvido. Eu não sei qual é que são as arestas emocionais que podem ou não desencadear, puxar o gatilho da raiva. Mas é legítimo sentir raiva, o que não me dá o direito de agredir o outro, ou com palavras, ou até fisicamente. O exemplo que eu trago sempre são, se você botar no Google, brigas de trânsito, você vai ver que são pessoas que estão com as suas potencialidades emocionais em tal desequilíbrio que quando, sei lá, um exemplo aqui que me ocorre, o motoboy cruza na minha frente, eu boto a mão na buzina, saio do carro e se eu tivesse uma arma, daria um tiro nele. Então, está essa minha autopercepção, esta autogestão. Então, me perguntam muito, Daltro, tu sempre está feliz. E eu sempre digo, porque tu não é casado comigo, meu amor. E como nós temos essa veia de ser estar muito visado publicamente, eu sempre digo o seguinte, quando eu estou em desequilíbrio e me auto-percebo, eu fico na minha concha. Porque nenhuma pessoa que vem tirar uma selfie pós-palestra, ou uma pessoa que vai querer uma palavra minha, ou que queira, que sabe que eu estou disponível para te escutar, se eu me perceber em desequilíbrio,
Não sou a melhor pessoa para isso, mas o primeiro passo foi dado, de eu me perceber que hoje eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, deixa eu dar uma olhada. Eu, pessoalmente, não é receita de bolo, mas pessoalmente, eu gosto de meditar e rezar. Eu gosto da oração. O próprio budismo mostra que a oração repetitiva, que eles denominam de mantras, quando você começa a criar esse ciclo mental, essa adrenalina e cortisol, isso já é comprovação científica em várias universidades, né, que vai me diminuindo, reequilibrando justamente o cortisol e a adrenalina. Então, quando eu me acalmo, tá, agora eu estou bem. Então, agora eu quero contato. Não é só o contato de tocar, o tracinho tato, mas o contato de estar apto a escutar o outro. Então, eu sou uma escuta qualificada quando eu estou bem. Então, respondendo a pergunta da Regina, eu acredito muito que a pessoa precisa se perceber. Se o olhar está muito poluído pelo volume de TV que você assiste, pelo volume de informações estressantes que você recebe, dá uma olhada para um marido, ou para uma esposa, ou para os filhos. Se eles estão muito... Aí você vai ver a ressonância do seu comportamento. Eu só estou brincando porque são termômetros. E as pessoas são a sua árvore familiar, a sua árvore de amizade, são as primeiras pessoas que te percebem assim, mais irritados, mais tensos. E se essas pessoas estão se afastando, opa, talvez ali seja um termômetro para eu me auto-perceber. Dicas muito simplórias, altamente eficazes. Se recolher, dar um tempo para si, respirar, achar uma leitura bacana. Eu sempre me lembro do nosso primeiro-ministro da Saúde, quando ele falou, e ali tinha uma certa sabedoria, sim, que ele disse, se afastem das informações da TV que só está trazendo notícia ruim. Eu faço isso. Isso não significa eu ser negligente e ser ausente às notícias, não. Mas eu qualificar, me dar uma oportunidade de um respiro para a minha saúde mental, né? Estar mais com o meu cachorro. Quem tem cachorro vai saber exatamente o que eu vou falar. Tu pega o teu cachorro no colo e estimula uma glândula aqui na região torácica, que é a glândula timo, ela é responsável pela imunologia, por exemplo, o teu sistema imunológico. Quando tu pega o teu cachorro, quando tu pega o teu gato, a primeira sensação é aquela sensação de prazer, Então, sai com o teu cachorro, né? Cuida das tuas plantas para te dar pelo menos uma janela de oportunidade de tu respirar, abaixar os hormônios altamente estressores, que eu mostrei para vocês, o cortisol e a adrenalina, para tu dar um tempo para a cabeça. Ouvir músicas clássicas, por exemplo, não são nada contra, por favor, porque eu acho que essas duas aí são pagodeiras, mas nada contra esses sertanejos universitários. Cara, né? Sempre quando eu falo do sertanejo universitário, me lembra de um texto que eu palestrei ao lado dele, do professor Mário Sérgio Cortella, né? O sertanejo universitário, palavras dele, sertanejo universitário que nunca se forma, né? Sempre fica no universitário, sempre cortando os pulsos. Não são músicas que te dão estratégias para trazer felicidade, porque você está carente da felicidade. Então, olhar com músicas que me deixam feliz, que me dá mais tranquilidade. Vai ler um Mário Quintana, é um que me dá uma... porque ele tem um poema bem humorado, inteligente, né, como todo bom poeta. Quer entender mais? Eu estou agora relendo, o Kika me trouxe de novo, o Aquilau, nosso colega, né? Estou lendo Bauman de novo para entender a sociedade líquida de novo. É a terceira vez que eu leio o cara, mas são leituras que me dão serenidade, porque é isso que a gente está precisando. Muito bem. Jane, na mesma linha de pensamento da pergunta que fiz para Daltro,
eu quero falar um pouco mais sobre a família. As famílias estão vivendo situações muito estressantes. Mães, pais que têm que ajudar na tarefa em casa, estão trabalhando junto, aí a mãe não tem tempo de olhar para o filho para dialogar e ter a escuta atenta para poder falar dessa autopercepção. Então, como é que a gente pode, nós educadores, falarmos com a família o quanto é importante olharem para essa parentalidade de uma forma mais acolhedora e afetiva, sem ser elementos de estresse na vida da criança, que vai prejudicar, e também dos próprios adultos. É engraçado quando você traz isso, né? E pegando aí a fala do Daltro e tudo, eu tenho sempre um pano de fundo que eu penso assim, por que a ansiedade aumentou tanto? Primeiro, porque a gente acreditava, ou muitos ainda acreditam, de que a gente tem todas as respostas, que a gente tem as certezas, e nós fomos pegos todos da noite para o dia com uma nova vida. Então, o que acontece? Se a gente fizer uma leitura desse mundo, a gente está sempre correndo, né? A ansiedade, tanto para as famílias como para a escola ou qualquer pessoa, é quase que uma marca de que a gente está no mundo, né? É muito interessante, porque era chique falar que a gente não tem tempo, né? Eu fiquei analisando, interessante, a gente fala que não tem tempo, sendo que a gente é que programa a nossa agenda. Então, só daí já dá uma aula. E aí eu fico pensando as queixas das famílias. Por que as famílias têm se queixado tanto? Por que as famílias têm se desorganizado tanto? Eu falo que não é que elas estão se desorganizando, elas já estavam desorganizadas. Eu acredito que o mundo já estava desorganizado. Basta a gente olhar para a nossa Mãe Terra, né? Que está aí gritando de todos os lados. Os humanos ficaram presos nas suas casas, os animais saíram. Então, aí a gente tem que fazer uma leitura. Que ansiedade é essa que as famílias estão sendo tomadas? É a ansiedade de ter que ter uma diversidade nas falas. Eu acho que a maior sinal de ansiedade e angústia hoje é quando as pessoas discordam da gente. Basta a gente ver a polarização que o mundo está. Se o Daltro traz uma outra leitura de mundo, não, eu não vou nem escutar, porque não é a que eu penso. As famílias, a mesma coisa. Eu tenho escutado muitos pais que falam, não, já entreguei para Deus, já deixei, porque não tem rotina. E aí eu falo para a família, mas quem ajuda os mais jovens a ter rotina? São os mais velhos. É aquilo que a gente falou na primeira live, Regina. Quando a gente entra numa tormenta, qual marinheiro que a gente vai escolher para dirigir nosso barco? É o marinheiro mais experiente. As crianças, elas estão olhando para os adultos, sejam eles pais, professores. Não é que a gente tem que ter todas as certezas, mas a gente tem mais experiência de vida do que eles. Então, eu acho que é essa experiência que vai nos ajudar agora. E isso vem ao encontro do que vocês dois falaram da raiva. As crianças estão pondo as suas raivas para fora. E aí, o que os pais mais desavisados falam? Meu filho, mas você tem de tudo. Por que você está com raiva? Não, a raiva é legítima. O ódio é legítimo. O que a gente tem que aprender é dar um trilhamento para ele. Eu não vou trilhar o meu ódio batendo no outro. Eu não vou trilhar o meu ódio de mãe gritando. Não é isso. É encontrar o ponto de equilíbrio da diversidade de opiniões, da diversidade de expectativas, né? É o que vai ressoar. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Outro dia, numa live que eu e a Regina falamos, a pessoa falava do veneno.
E eu falo que eu aprendi que o veneno, o ódio, a raiva, não colocada em palavras, é um copo de veneno que a gente toma todo dia. Então, o que a gente precisa ajudar as famílias a fazerem, a nós, professores adultos, é colocar em palavras aquilo que a gente não aprendeu. Por quê? Pais e filhos são muito parecidos, é natural que eles vão brigar. Escola e família é natural que eles vão ter momentos diversos de opinião. Por quê? Porque cada um está numa função. O que essa pandemia está fazendo com a gente? Trazendo cada um para a sua função. Mas, para isso, a gente vai ter que nos recolhermos da nossa arrogância de falarmos que somos donos do saber. É isso que eu acho que as crianças estão nos ensinando. E cabe a nós querer aprender ou não, né? Muito bem. Amigos, olha, vocês foram maravilhosos. Eu hoje estou só de mediadora, então tem pergunta do público lá no chat. Então eu vou fazer a pergunta e vou pedir para a Jane responder, e se daí Dalto quiser falar também, à vontade, tá? Primeiro eu quero agradecer o comentário do Francisco Silva Cunha, que, de fato, hoje o futuro de uma nação só é garantido através da educação de qualidade de suas crianças e jovens. Valeu, Francisco. E agora, Danila Albuquerque, que também outros colegas apoiam a pergunta que ela fez. Danila, vai lá, então. Danila, ó, Jane, grande angústia dos professores de educação infantil é tentar, de todas as formas, interagir nos grupos com os pais e não receber retorno algum. Isso é traumático. Como lidar melhor com essa situação? Quase com os dois lados, então nós vamos ter que falar, né? Mas, Jane, por favor. É interessante que o Daltro trouxe o pós-guerra, né? Toda guerra é traumática. Eu acredito que quando a gente está falando de escuta, olha como que é interessante, como que a gente cria expectativa. Nós colocamos para os pais, orientamos e muitos pais não retornam. Será que é um desinteresse? Ou pode ser que esses pais não sabem articular, ou podem ser que esses pais não estão aptos a responder. Pode ser que esses pais não queiram escrever porque eles vão ter erros de ortografia e eles estão falando com o professor dos filhos. O que eu convido nesse momento é que a gente tire um lugar de juízo de valor, porque cada pai que não responde, cada mãe que não responde, deve ter um motivo. Mas qual que é o importante nesse momento? Saber que nós estamos fazendo a nossa parte. O que nós teremos que digerir e aprender a regular, como a Regina fala, é o quê? A nossa expectativa. Basta a gente ver que antes da pandemia, quando a gente marcava uma reunião para as famílias, a gente tinha 10% das famílias na escola. Então, é interessante a gente usar esses valores para ver como que nós vamos convidar essa família a participar, principalmente na primeiríssima infância, de 0 a 3, de 0 a 6, porque é dessa forma que a gente está apresentando o mundo para as crianças. Então, não deu pelo caminho A, tentem o caminho B, não deu o B, tentem o C, manda um biscoitinho que você fez com lacinho. Algum jeito a gente tem que tocar essas famílias. Agora, se não tocar, tenham a consciência afetiva de que vocês estão fazendo a parte de vocês. O trauma, ele vem quando a gente não administra o susto, quando a gente não administra a nossa angústia. Agora, quando a gente entende que o tempo do outro é diferente do nosso, a gente administra. Olha, gente, Daniel Singel, que é um doutor, um pesquisador sobre a questão do estudo da relação família-escola, da parentalidade, ele diz assim: não vamos esquecer
que os pais que estão educando os filhos também são fruto da experiência que ele viveu. Perfeito. E se a experiência que ele viveu foi traumática, desastrosa, e que ele não pôde ressignificar tudo isso em sua vida, ele carrega marcas que vão moldar a arquitetura cerebral da criança agora. Então, às vezes, ele não consegue dar aquilo que ele está podendo. Por isso, como disse a Jane, não é hora de juízo de valor. É hora de vamos continuar fazendo a nossa parte. Isso. Eu tenho dito, quem sabe água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, os pais hão de nos ouvir por algum caminho. Mas não esqueça, não desista de continuar acolhendo a criança e a família. Porque na educação infantil é isso que a gente precisa. Daltro, quer fazer algum comentário sobre essa questão? A Jane sabe disso, e ela falou do veneno. Veneno, a psicossomática mostra, uma ciência que mostra esse veneno você bebendo sem perceber e o corpo responde de alguma forma. O câncer, então, né? Próprio. Tu foi muito pedagógica, e aí quando tu falou, eu digo assim, ela está falando da psicossomática, né? Até atendi uma professora recentemente que ela no discurso dela, ela botava a mão no peito, e eu digo, tá doendo o teu peito, né? Tu deve estar sentindo raiva. E ela, como é que tu sabe? Tá se denunciando, né? E isso que vocês duas colocaram, acho que é muito pertinente. E as professoras têm que entender que não precisa gerar ansiedade se o pai não está, ou a mãe, não está recebendo esse teu afeto. Vocês têm que entender que talvez o outro lá, o outro ouvido, o outro coração, está limitado pelas angústias dele. Sim. E não é uma responsabilidade minha. Então, as professoras, calma, porque a gente entende, a gente percebe que vocês estão fazendo melhor. Também compreendo que, nesse momento, a gente se sente engessado pelo computador, pelo coronavírus, pela cobrança, pela autocobrança. Mas calma, porque está todo mundo reaprendendo. A Jane falou uma coisa, eu vou falar a mesma coisa de forma diferente. Nós dormimos analógicos e acordamos digital. Só que, galera, turma, professores que estão nos ouvindo, se você, querida professora, querido professor, se você tiver 30, 35, 30 anos para cima, você é um imigrante digital. Então, calma, temos que aprender isso também. Então, mas aprender isso de forma pedagógica, bacana, gostosa, né? Peça para o seu neto, peça para o seu sobrinho, não peça para filho. Filho não tem paciência com isso. Peça para o vizinho. Eu não sei como é que eu clico no mute. O que é mute? Então, vai aprendendo de forma, num deboche, num autodeboche pedagógico, você com você se divertindo. Quando eu falo deboche, não no sentido de denigrir, mas no sentido de leveza, de bom humor, porque é isso que nós precisamos agora. Se o outro, entenda o outro, entenda que o outro também tem uma pedra no sapato dele, mas você não sabe onde que está apertando. Então, faça o seu melhor. Eu me remeto de novo, peço licença, remeto de novo ao que eu aprendi com o professor Cortella. É fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Se eu tenho só um celular antigo, vou fazer o melhor com o meu celular antigo. Eu não vou ficar olhando da minha colega que tem um super celular, porque isso só me gera ansiedade. E eu vou fazer com aquilo que eu tenho, o meu melhor com aquilo que eu tenho, porque é isso que é importante. E o que é ser importante ao outro? É importar este outro para dentro de você, com acolhimento, com sabedoria, com afetividade e, como nós estamos falando para coeducadores, acolher de uma forma pedagógica, amorosa. Me remete à autonomia, né, 69, do senhor Freire. Nós trabalhamos com gente, gostamos de gente, a nossa ferramenta é gente, a gente é gente. Então, é a gente que a gente precisa olhar
com forma muito amorosa e acolhedora. Está tudo dando errado, professora? Te prostra ao teu Deus, e aqui eu não me refiro ao aspecto religioso, muito menos institucional, ao religar. Religar você com você para você. E a oração, e o espelho, e você entender que eu sou imigrante digital, caiu tudo aqui, deixa eu fazer tudo de novo. Apaga tudo, reinicia de novo, joga para Deus esse negócio e vamos ver se a internet nos ajuda. É mais ou menos assim, com uma forma carinhosa, você com você para você. Agora, a pergunta da Danila sobre os pais é muito pertinente, o que o Dalto falou, Jane, porque hoje o nosso tema é acolhimento. Acolha o que ele está fazendo. Se ele não pode lhe dar retorno, também não fique ansiosa por conta disso, né? Porque não podemos desejar que todos sejam como a gente é. Então, a gente vai aprendendo aos poucos que não adianta querer se estressar, por isso, como disse o Dalto, tranquilidade, respira fundo, né? Muito bem. Olha, nós já estamos com o horário avançado da nossa live. Tão bom, né? E eu vou dizer o seguinte. Manuel de Barros, toda live, viu, Daltro, eu utilizo um texto poético, justamente para a gente pensar nas palavras sábias dos nossos poetas, para nos inspirar, pensar e olhar para dentro de nós. Manuel de Barros, no poema Retrato do Artista Quando Coisa, ele diz assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Eu não aguento ser um sujeito que abre as portas, que puxa a válvula, que olha o relógio, que compra pão todo dia às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outro. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Para renovar a educação, precisamos olhar para a nossa incompletude, garantir o Fundeb, ver que a gente precisa dessa educação para fazer a metamorfose tão importante em todos os seres humanos. Por isso, professores, esse texto é para dizer: acolha a sua incompletude. Ainda bem que somos assim, podemos aprender cada dia a ser um ser humano melhor, olhando para a nossa autopercepção, nosso autoconhecimento, olhando para as nossas emoções e sentimentos, aprendendo a autorregular tudo isso, para que a gente possa, de fato, né, nos importar aqui os outros. Mas agora quero convidar Jane e Daltro para a fala final de vocês, tá bom? Partindo do nosso tema ou do poema que eu li, para que a gente forme aqui o nosso reduto de afetos, como a gente sempre tem falado. Vai lá, Jane. Bom, eu acho que esse convite de pensar metamorfose, eu acredito que é muito o momento que a gente está passando, né? E a metamorfose, ela às vezes é irritante, porque ela tem um tempo muito peculiar, observem, né? Então, assim, e o que está acontecendo nesse momento que todos nós estamos vivendo? É um tempo da espera, é um tempo da pausa, é um tempo de desacelerar, desaprender, né? Eu falo muito que na educação a gente está tendo um convite muito amoroso de desaprender algumas coisas. Então, eu penso que o acolhimento é exatamente a chave da metamorfose, é acolher cada um com o seu tempo, cada um com as suas experiências, não é? Porque é aquela coisa, a gente não vai ver 2, 3 borboletas iguais, a gente vai ver cada uma da sua forma, mas fato é que todos nós entendemos que a borboleta que está saudável, ela voa. Então,
é pensar que nesse momento da educação, nesse diálogo do Fundeb, dos pareceres, é o momento de voar. Mas não é voar que a gente vai chegar lá, é dar um primeiro passo de um lugar diferente. E, para isso, a gente teve que entrar nos nossos casulos. Muitos de nós ainda terão seus momentos de casulo, mas esse momento de casulo são os momentos das pausas frente à vida. Não dá para a gente pensar na inteligência emocional, nas competências socioemocionais, se não aprendermos a dar pausas. Então, acho que esse convite é que a gente dê pausas, mesmo que em movimento. Isso é acolhimento. Né? Isso é acolhimento. Se tivesse combinado, não daria tão certo. Ainda bem que a gente não combinou nada. Eu tenho aqui no meu coworking uma floreira que eu planto couve. E ela me ensina justamente esse tempo, essa metamorfose, a fotossíntese dela. Eu estou super louco para colher ela, até para comer e tudo mais. Mas ela tem um tempo, e esse tempo que ela me ensina, eu estou falando de uma couve-flor, é pedagógico. Então, o tempo de cada um é importante. E eu só boto a cereja no bolo desse saber de vocês duas com uma frase de Quintana que é assim, abre aspas. Maravilhas nunca faltarão ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Muito grato a vocês duas pelo espaço e grato pelas frases de carinho que eu passei o olho aqui rápido nos comentários. Eu não sabia que eu tinha tanta gente no Brasil afora, a gente fica até, né, espantado com tantos estados, né, nos falando ali. Eu digo, nossa, eu já fui lá mesmo. Muito grato a vocês duas, Rê, Jean, muito agradecido. Nossa, a gente Paulo que agradece, Dalton. Eu sou hemorragia de prazer de estar com vocês aqui. Gente, a gente que ama. Eu amo Jane e amo Daltro. E a galera que participou hoje. Eu quero um agradecimento especial a todos que participaram, viu, gente? Foi maravilhoso. Tem gente do Brasil inteiro. Lá da minha cidade de Maringá, tem do Paraná, tem lá de Alagoas, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, nossa gratidão. Agora, hoje é acolhimento. Lembra quando a Jane disse, manda lá um biscoitinho para casa do seu aluno? Manda uma palavrinha de amor para o seu aluno, dizendo o nome dele, para o pai. Talvez, nesse momento, muitas pessoas estão precisando de um acolhimento, de um gesto de carinho, de amor, de cuidado com o outro. Então, gente, olha, eu tenho usado nos meus cursos online, mas eu escolhi umas palavrinhas para a Jane e para o Daltro, e para compartilhar com o Brasil. Ó, não deixem de sonhar. Aliás, o Brasil só vai continuar dando sonhos para as crianças se aprovarmos o Fundeb da forma como está na PEC 15. Afeto, minha gratidão, meu afeto e gratidão para o Dalto, para a Jane, né? Formando este cordão de afeto, viu? Agora, gente, professores, eu, Jane e Dalto, que é nosso convidado especial, estamos com um programa emocional para a vida, segunda parte. A primeira parte você pode fazer a inscrição na Ferraz Eventos, assistir às aulas gravadas. E a segunda parte, no final de julho, participar ao vivo conosco, com pergunta, aprofundando os temas que nós falamos aqui, tá? Programa Emocional para a Vida, acessem lá na Ferraz Eventos. E o Paulo da Ferraz, que eu vou chamá-lo aqui, vamos ver se ele conta como que faz para fazer a inscrição, né? Mas você é nosso convidado para participar desse programa que tem sido tão legal e Daltro terá uma participação especial.
Chega aqui, Paulo. Obrigado, Regina. Bom, para passar um pouquinho, então, sobre esse programa, exatamente como você acabou de comentar, já teve o primeiro módulo, né? Que ele ocorreu há coisa de um mês e pouco atrás, e foi o pessoal que participou foi muito positivo, né? Gostou demais, e daí que surgiu o segundo módulo. Por isso que a gente acabou fazendo o segundo módulo, porque ficou faltando no primeiro. Bom, grande parte das pessoas que participaram do primeiro módulo já estão inscritos no segundo, né? Mas para quem não fez ou está tomando conhecimento disso agora, a gente tem a disponibilidade, a possibilidade de fazer o primeiro módulo. Aí, nesse caso, é uma versão gravada, mas exatamente da mesma forma que foi feito na ocasião, com os comentários, com as interações que tiveram, enfim, não perde em nada em relação a isso. Então, dá tempo de ser feito até agora, na semana que vem, está aberto a inscrição no site, e iniciar o próximo módulo inicia no dia 27. Então, aí, neste caso, as aulas serão todas ao vivo, com a possibilidade de interação de todos que estão participando. A gente pode oferecer, principalmente a todos que acompanham esse diálogos, a gente tem acabou ganhando uma série de seguidores, né, que todas as segundas-feiras estão aqui, e é muito bom ver que tem muita gente nova participando também. Eu percebi pessoas da Bahia, que até então a gente acabava não tendo muita gente, da Paraíba hoje, que eu não me lembro, enfim, sejam todos bem-vindos, e quem está acompanhando tem uma condição super especial. Nesse caso, vou pedir o seguinte, eu coloquei o telefone aí para vocês no chat. Entre em contato, quem vai atender a Luciana, ela vai ver se vocês vão querer fazer os 2 módulos, se é um só, enfim, e aí há uma condição bem especial para todos que estão acompanhando a esse diálogo, certo? Fica aí o convite, no site que eu coloquei também, vocês têm toda a programação, como que funciona, tá? Então, vocês têm todas as informações lá, mas de qualquer forma, o telefone está aí nos comentários. Mantenham contato, que a Luciane vai fazer algo bem especial para todos que acompanharam aí a este diálogo de hoje, tá bom? Então, é isso. Quero agradecer aí mais uma vez ao professor Daltro, sempre muito bom ouvi-lo, sempre muito bom acompanhá-lo, a gente que já rodou por esse país afora, né, Daltro? Agora temos que ficar nesses 4 quadradinhos, assim, vamos dizer, né? Mas tudo bem, o que a gente tem para o momento. E agradecer também a Regina e a Jane por mais uma segunda-feira, lá se vão 4 meses, né? Que a gente começou despretensiosamente, e isso acabou sendo realmente muito bom. E agradecer principalmente a todos que têm acompanhado, né? As interações que a gente tem, nada disso aconteceria se não tivesse os educadores interessados por isso que está sendo feito, né? Então, acho que a grande razão de tudo, desse momento aqui, são as pessoas que estão aí na telinha, no chat, acompanhando os mais diversos pontos desse Brasil, e que dentro de uma situação ruim que a gente começou a viver, acabou se tornando algo porque nos aproximou de gente de vários lugares, né? Aliás, no curso do primeiro módulo, foram pessoas de 16 estados participantes, né, que nós tivemos. Então, praticamente quase que todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, né? Então, muito obrigado a todos. Diga lá, Janine. Uma coisa? Não pode. Eu queria falar que a gente tem depoimentos, né, de municípios, escolas que fizeram o primeiro módulo e que estão conseguindo aplicar isso com seus alunos. Então, é interessante a gente pensar que é muito da prática da educação, da vivência dos professores, das nossas, não é aquela teoria desconectada da vida, do momento atual, muito pelo contrário. Esse curso foi pensado frente a esse momento, trabalhando já a luz da base, que é um trabalho que nós já víamos fazendo presencialmente, e o que nós fizemos de forma emotiva
foi adaptá-lo para que ele seja virtualmente. Instrumentalizá-los. Isso. Exatamente. E nessa segunda parte, com a presença do grande professor Daltro, né? Então, eu acho... Bom, muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde e até mais um Diálogos Educação em Foco na próxima semana. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.